Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é do filme nacional Corrida dos Bichos, da Amazon Prime. Esse filme é uma distopia, é um filme interessante. Assim, é um filme que ele é dirigido por... Você tem Fernando Meirelles, Ernesto Solis e Rodrigo Pessavento, 3 diretores, né? O Fernando Meirelles é o mais conhecido deles. O seu protagonista é o Mano, ele é interpretado por Matheus Abreu. Mas aí você tem, assim, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Tainá Duarte, Anitta, Seu Jorge, Bruno Cagliasso, né? Um bom elenco. O filme tem uma boa fotografia, bem dirigido. Você vê que é um filme, assim... com a pegada internacional, né? Porque a gente tá o cinema nacional, ele trata sempre de muitos temas parecidos, né? Agora, muito recentemente, a gente começou a explorar mais. Quer dizer, a gente fez isso no passado e aí deu uma retraída, né? Você teve um período ali onde o cinema nacional era só comédia e só policial, né? E aí você começou, porque até os filmes que saíam um pouco dessa vertente não tinham tanto impacto, não faziam tanto sucesso. E hoje em dia a gente está tendo muita coisa explorando thriller psicológico, thriller político, sabe? Até filmes de espionagem, mesmo que seja com comédia, mas você tem aquele SIC, né? Central de Inteligência Cearense, que é divertidíssimo, mas tem uma trama ali de espionagem, né? Que lembra até um pouco aquele Johnny English, né, do Mr. Bean e tal. E aí você tem esse filme que é um sci-fi futurista, uma distopia, né? Teve lá um desastre ambiental, então tipo Botafogo, tudo assim, sabe? Virou uma coisa meio Mad Max destruída. E aí você tem essa corrida dos bichos, que é uma corrida basicamente de parkour, né? São os caras correndo pela cidade, fazendo parkour e tudo mais, homens e mulheres. E aí ela faz referência um pouco ao jogo do bicho, né? É como se fosse a manifestação real, né, física do jogo do bicho. Eu até achei que pelo nome Corrida dos Bichos, antes de assistir, porque eu não vi o trailer nem nada, eu achei que fosse uma referência a George Orwell, né, a Revolução dos Bichos e tal. Não que fosse ser a trama igual, mas eu achei que eles estavam, tipo, dando uma piscadela pro George Orwell, mas nem é tanto o filme assim. Você vê que o filme ele faz até muito pontual, atual, a maneira como o filme critica ou expõe essa coisa das bets, né? Que é o que move um pouco o filme, né? Porque o que acontece? Você tem esse jogo dos bichos, né? E essas pessoas que correm, e aí é uma coisa assim, não é bem jogos vorazes de tipo assim, se perder, morreu, mas tem gente que joga pelo dinheiro, mas eles têm um seguro. Se ele perder ou qualquer coisa assim, o seguro é algum familiar deles. Porque você tem um jogador, né, que são essas pessoas com dinheiro que estão lá. O Bruno Cagliasso é um deles, a Isis Valverde é um deles, que fica lá no fonezinho. E você tem um corredor, vestido com a máscara do bicho. Então, o jogador, que é a pessoa com dinheiro e tal da elite, é o dinheiro dela. Se você ganhar, ela te paga uma coisinha e tal. Mas se você perder e tiver um prejuízo, tudo, mas não for classificado para as finais, eles pegam o seu ente querido para fazer o que quiser, para vender, se for mulher para vender, se for para botar para correr e tudo mais. Então tem toda essa questão, assim, né, bem de crueldade. E esse Matheus Abreu, porque durante as corridas você tem um perímetro, porque é um perímetro lá que é perigoso, que é a parte da comunidade, da favela. E aí esse Matheus Mano, ele faz parte da resistência. O que é até estranho, depois eu vou falar de algumas coisas do roteiro que não fazem muito sentido. Mas basicamente o que acontece? Às vezes na corrida, né, você tem um trajeto, pum. E aí o trajeto vai dar a volta assim. Aí o cara que está em último, ele quer cortar por aqui, né? Porque o pessoal vai dar a volta, e se ele cortar por aqui pelo perímetro, ele vai chegar na frente e ganhar. Só que se ele cortar pelo perímetro, tem o grupo do Mano, que eles caçam os jogadores, os corredores.
Só que aí tem toda aquela coisa que não faz muito sentido, que eles pegam os corredores, a dar surra, não sei o quê. Só que os corredores são tão vítimas quanto eles, sabe? Eles, em vez de irem atrás de jogadores da elite, eles estão indo atrás de pessoas que são, tão, às vezes, obrigadas a correrem. Aí eu fiquei vendo o roteiro, e assim, não é uma organização governamental, sabe? Não é distopia você ter o governo, tipo, sabe, 1984, Admirável Mundo Novo, onde você tem o governo. É uma distopia onde você tem essa elite. Então, essa coisa da resistência, o termo resistência, você tem que resistir a um tipo de, né, o governo, não tem essa coisa. Enfim, tem uma reviravolta, e aí um personagem se vê obrigado a fazer parte dos corredores para tentar sobreviver, né? O Rodrigo Santoro tá muito bem, ele faz um vilão, tá bem legal, assim, eu gosto muito do Rodrigo Santoro, é legal ver ele nos últimos anos abrindo mais o leque, sabe, mostrando mais um leque de atuações, né, atuando para pontos diferentes, né, ele fez O Filho de Mil Homens, né, tá tendo essa oportunidade de fazer papéis diferentes, crescer como ator, né. A Isa Valverde tá bem, né? O elenco todo tá bem. O filme em si, aí o filme, assim, o filme termina bem. Eu não sei se tinha intenção de fazer uma continuação, mas o filme termina até bem de maneira bem anticlimática, não tem a catarse. Ele termina e com o personagem, e agora? O que vamos fazer? Tipo, querendo dar, e agora? Agora a revolução começa, uma coisa do gênero, sabe? O filme é interessante, o filme é bem dirigido, bem fotografado, sabe? É aquela coisa, é um filme que não deixa nada a desejar para os filmes americanos, as distopias americanas e tudo mais. Mas eu acho que faltou um pouco estabelecer melhor esse world build, as regras desse universo, sabe? Agora não adianta falar muito o que deveria ter, mas eu acho que teria sido muito mais interessante se fosse assim o jogo essa corrida dos bichos fosse a coisa que o governo obrigasse as pessoas da comunidade a fazer e as pessoas ricas ficassem controlando, entendeu? Então assim, porque tem algumas coisas que não fazem sentido. É o que eu falei, o humano, o grupo de resistência, eles atacam os corredores que entram lá no perímetro, e aí você fica assim, pô, mas você tá atacando um cara ali que é tipo o entregador do Uber, sabe? É igual você é morador de comunidade, porque você, às vezes o entregador do Uber, né, do iFood, Uber não, iFood, quando tá na correria, ele vai no prédio, ele não tem que subir, né? Aí o cara desce, quer dar tiro, a gente vê isso direto. E seria a mesma coisa que você é um morador da comunidade, você é pobre igual o entregador, e aí ele vai fazer entrega e você resolve esculachar, bater nele, sabendo que ele tá igual a você no corre, sabe? Então tem umas coisas que não faz sentido. Eu acho que seria muito mais interessante ter essa organização governamental fazendo isso com as pessoas da comunidade, entendeu? Eu não sei. Pode. Eu sempre torço pelo conteúdo nacional, cinema nacional, livro nacional, música, tudo nacional, sempre, se for bom, eu torço. Então eu espero que faça sucesso e de repente tenha uma continuação onde eles possam expandir os temas aqui trabalhados. Mas é interessante, assim, apesar de tocar só na superfície, mas é interessante principalmente a crítica às bets, que você vê que toda a coisa ali da destruição da vida das pessoas é em relação às apostas, entendeu? Pessoas que estão apostando para tentar sair daquela vida achando que vai ficar rico apostando, pessoas que estão no jogo e aí achando que vai ficar rico e coloca o sobrinho, a irmã, ou a namorada como seguro, e aí depois a namorada vai ser mandada lá para uma casa para ser mulher do cara tóxico e tal. Então é legal para expor não esse lado glamourizado, esse lado romântico da aposta, que esses caras tentam vender, que tipo assim, pô, joguei 50 reais, eu comecei a semana com 50 reais, terminei a semana com 100 mil e tal. Pô, né? Você vê uma ideia dessa, obviamente você vai querer apostar. Só que não é uma realidade. Não é essa a realidade. Você não pode nem confiar no que a pessoa está falando. Ela fala, mas não é verdade. E não é a realidade. Senão tava todo mundo com dinheiro. Não tá todo mundo no corre. Entendeu?
E sem contar que é um vício. Então, tipo assim, a pessoa, o cérebro dela se engana. A pessoa fica sempre querendo ganhar. Porque, pô, imagina, você apostou, você ganhou 100 mil. Aí você pensa, pô, eu ganhei 100 mil, se eu apostar mais, eu ganho 500 mil. Aí às vezes você ganha. Aí, pô, se eu apostar mais, eu ganho 1 milhão. Aí você perde tudo. Entendeu? E não só essa coisa de eles te atraírem com essa promessa e depois tira tudo, como tem o seu cérebro, a endorfina que é liberada quando você ganha, e você quer reproduzir aquela sensação, por isso fica apostando, apostando, apostando. Então o filme ele dá um choque de realidade, né, no como as apostas impactam as famílias, as pessoas. Agora, no geral, algumas coisas não ficaram, bateu na trave, entendeu? Até essa coisa da corrida, né? Poderia ter um pouco mais de luta, um pouco mais de violência, né? Os perdedores serem mortos. Eu acho que poderia elaborar mais. De repente, no segundo filme, eles podem, de repente, fazer a corrida fizemos 2.0, corrida dos bichos 2.0. E aí, sabe, expandir mais essa ideia. Mas, de qualquer maneira, filme nacional, Corrida dos Bichos, tá na Amazon Prime. Dá uma checada lá. É um filme diferente, um filme nacional diferente. Vamos dar um apoio aí. E fica na média. Eu dou uma nota 6, assim, né? Então, se você gostar, ó, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Indica o canal pra todo mundo. Diz o que você achou do filme. E, como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.